tudo bem? Antes de começar seu podcast, eu queria te pedir alguns favores. O primeiro é para se inscrever no canal. Deixa o seu like, assim vamos saber que você gosta deste conteúdo. Faz um comentário aqui embaixo para nós, sugestões são sempre bem-vindas. E por último, clica lá no sininho na página da Pump, assim você vai ser lembrado do seu podcast preferido. Agora sim, o seu podcast já vai começar. Olá, estamos chegando agora em ritmo de Natal. Ritmo de blim blim Natal. Ho, ho, ho. Tudo bem com o senhor? Tudo bem com a senhora? Você jovem, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um programa Revista Empresários Entrevista. Mas antes, nós temos uma mensagem para vocês. Voltamos. E aí, gostou da mensagem? Hoje um programa todo especial, um programa natalino, né? E voltando aqui com o nosso convidado, Paulo Queijo está aqui de novo. Lembra que no programa que ele participou há 15 dias atrás, fiz o convite, ele disse que ia voltar, ele está aqui. E eu tenho agora um texto para ler para vocês, para não perder aquela, aquela vontade, né? Aquele jeito de começar o programa. Para ter sucesso em 2023, os líderes e empreendedores precisarão ser inovadores. Isso significa que eles terão que pensar fora da caixa, criar soluções criativas para problemas e ter um senso de ousadia. Eles também devem estar abertos às novas ideias e tecnologias e dispostos a experimentar novas formas de fazer negócios. Além disso, os líderes inovadores precisarão ser capazes de inspirar e motivar seus colaboradores para que eles também possam possam atingir o seu potencial inovador. Estamos recebendo aqui Paulo Queijo, diretor da BRH, aqui do litoral da Baixada Santista. Ele também cadê aqui? Onde que está aqui? Aqui, diretor da MQS, consultoria e treinamento empresarial, cheio de talento. E meu amigo, né? Paulo, primeiro, tudo bem? Como que vai? Tudo jóia, tudo ótimo. Animado para essa nova fase, esse novo ano aí. Vem com muitas novidades Vem, aí, vem. né? Novas propostas, um novo governo, né? Muita novidade. Vamos ter que respirar fundo, pisar no acelerador e vamos que vamos. Paulo, vamos começar diferente hoje. Fala um pouco da sua empresa. Então, vamos falar das duas empresas, né? É duas. Das empresas. Então, eu tenho uma empresa que é a MQS, Consultoria e Treinamento Empresarial. Ela vai fazer ano que vem ela faz 27 anos, 28 anos, né? 28 anos. A gente atua lá na empresa em consultoria, treinamento de empresas e de profissionais, em gestão de negócio, em comportamento, mudança do comportamento do empreendedor. Trabalha também na consultoria a questão financeira, a questão de planejamento,
de modelo de negócio, enfim, nós trabalhamos todo esse processo de gestão e também mentoria em liderança, né? Mudar o comportamento dos líderes, pensar em resultados, né? Pensar, enfim, mudar as caixinhas, porque a gente sai de uma caixinha para outra, né? Então sai de Sim. uma caixinha para outra, que uma caixa seja maior e seja mais dinâmica para que a gente possa fazer isso. E a outra empresa é a RHF Talento Santos e Sudeste, onde a gente faz recrutamento e seleção de pessoal, faz gestão de estagiários e também consultorias específicas na área de recursos humanos. Então são essas duas empresas que nós temos, né? Essa área de recursos humanos, né? Tem muito empresário que fala assim, pô, eu tenho aqui uma pessoa que cuida da área de recrutamento e seleção, mas ela não consegue trazer uma pessoa adequada para trabalhar na minha empresa. A gente sabe que tem muito disso, né? Às vezes a pessoa quer economizar, coloca uma pessoa que não tem, às vezes não tem o talento, né, para estar ali mensurando, buscando uma pessoa que realmente vai agregar valor à empresa, né? Como trabalhar isso dentro da empresa? Tem algumas empresas, falando da nossa região, mas isso acontece em outros lugares também. Já cheguei a ver várias empresas com 500 funcionários que não tinham uma área de recursos humanos. Tinha um profissional na área de departamento pessoal especificamente. Qual é a diferença nesse raciocínio? A área de departamento pessoal ela faz parte da área de recursos humanos. Só que ela é uma parte mais que a gente chama de burocrática, que é processo de contratação, o processo de documentação processo documental de contratação, o uso do e-social, que é aquele sistema que tem interface com o governo, né, aqueles exames admissionais, periódicos, enfim, a parte mais técnica e burocrática da área de recursos humanos, que precisa de uma atenção muito grande, que nas empresas menores é a contabilidade externa que faz, porque ela tem uma área específica nesse sentido, e às vezes a gente vê empresas até com um número grande de profissionais que não tem um profissional, né, ou uma área que cuida eu gosto mais da gestão de pessoas, né, que da gestão de pessoas. E aí quando você tem o processo de recrutamento e seleção, esses dias eu estava dando uma palestra, até estava falando para você, do pessoal lá da Associação dos Arquitetos e Engenheiros lá de Mongaguá, que eles estão com uma nova visão interessante lá, e eu fui falar sobre como é que eu penso no recrutamento e seleção, né, de uma forma mais efetiva. Eu tenho que primeiro entrar para o meu negócio, eu tenho que olhar a minha empresa, prestar atenção na estrutura que eu preciso para que ela funcione bem. Aí eu tenho a estrutura ideal de pessoas e aquilo que eu tenho possibilidade hoje, né, de ter de pessoas dentro da empresa. E aí, a partir daí, deixar muito clara a descrição da função, aquilo que eu quero, que função é mais adequada, o que que eu quero. Aí depois o perfil desse profissional. Então tem um processo de É aquilo que o pessoal fala, cada um no entendimento. seu quadrado. Vamos dizer assim, vou extrapolar um pouquinho Uhum. isso. Quando eu faço, eu digo até que numa descrição de função, o básico que eu tenho que ter são 3 pontos que eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar nas atribuições da função, aquilo que a pessoa vai fazer. Eu tenho que pensar no objetivo da função, aquilo que eu quero como resultado. E quais as responsabilidades que o profissional que vai estar naquela função precisa ter. Todo mundo tem responsabilidade. Você pode não ser um líder de pessoas, mas você tem responsabilidade na tua tarefa. Então, se a gente tem aqui o pessoal da equipe aqui que cuida da filmagem e tal, existe uma responsabilidade dele Sim. que a filmagem saia enquadrada, que saia dentro do padrão que a empresa coloca. Isso é de responsabilidade do profissional que está lá. Então, uma coisa é a responsabilidade, outra é as atribuições, o que que ele faz e que objetivos esse profissional tem na sua função. Porque aí fica mais claro, primeiro, desde o momento que eu coloco uma pessoa lá naquela função, que a gente chama de integração de novos colaboradores, tem um nome lindo hoje em dia para isso, chama-se onboarding. Onboard. É lindo isso, né? Mas é o processo de integração de novos colaboradores. Quando você não só mostra o que ele vai fazer depois que você aprovou, né, o profissional para aquela função, mas também como é que a empresa funciona, qual é o mercado que ela atua, quais são os colegas e áreas, quem é quem. Então você tem um momento que você começa a integrar aquele profissional dentro da cultura do negócio. Tem empresas que fazem isso em algumas horas, tem empresas que fazem isso em vários dias, né, para que a pessoa comece a se aclimatar àquela empresa. Esse momento também é super importante. Agora, se eu não tenho claro isso na minha empresa, aí o pessoal chega e fala assim, e aí, o que que eu faço? Senta ali e começa a trabalhar. É complicado, né?
E aí fica difícil, né? Você não tem uma recepção desse profissional e não tem envolvimento, a pessoa fica perdida. E o que que acontece quando a gente coloca profissionais desta maneira na empresa? Quando a pessoa tem que se virar muito sozinha, ela tem um pouco mais de resistência de ter instrução de outros. Porque ela teve que correr atrás sozinha das coisas, né? Você pega antigamente os profissionais da parte operacional, de construção civil, por exemplo, que o cara colava num outro profissional, né? Ficava junto dele para aprender. E assim, ou você observa, ou você não faz, né? Hoje as empresas têm muito claro, as que estão procurando, independente do tamanho, que eu preciso preparar esses profissionais para entrar na empresa e para a função específica que eu quero, né? A gente pode falar daqui a pouco até do estagiário, que é uma outra coisa. Já estou aqui na cabeça para fazer essa pergunta para você. Porque é diferente. Então, assim, e a gente na nossa empresa, na RHF Talentos, a gente tem procurado conscientizar os empresários também do bom uso dessa mão de obra, desses profissionais que estão se formando. Porque eu tive a semana passada, retrasada, um pai que me encontrou, assim, eu estava numa empresa lá e ele era funcionário, eu ouvi ele falando com alguém sobre o filho. E aí eu perguntei do filho, falei, meu filho está acabando faculdade de publicidade e tal, e não trabalhou ainda. Falei, ele está acabando a faculdade? Nossa, aí já é complicado, Então, agora porque ele não fez já nenhum era estágio, para. não fez nenhum estágio, não fez nenhum estágio. Vai ficar mais difícil de conseguir uma Vai. colocação específica na área no momento que ele está saindo. Nesse caso, Paulo, que o pai falou que o filho ainda não fez estágio, será que também o filho não ficou naquela coisa de zona de conforto? Então, assim, isso é um julgamento, né? Eu não acho legal. Apesar de a gente estar sujeito a julgar Sim. o tempo inteiro, eu até conversei rapidamente pelo WhatsApp com o rapaz, ainda não falei com ele de fato, mas assim, de fato que eu digo conversar mais. Mas Uhum. eu entendi que ele enfrentou dificuldades, né? E a gente tá, para não julgar, né? A gente enfrenta dificuldades, vocês estão aí, a gente está no mercado. Você começou o programa falando dos desafios que a gente vai ter que fazer para o ano que vem, que é a Sim, inovação. Eu costumo falar que empreendedorismo e o intraempreendedor, eu sou empreendedor da vida. sim. Então eu não preciso ter um negócio, uma empresa, para empreender na minha carreira naquilo que eu quero. Ou eu fico sujeito, como na época que eu entrei no mercado, que o pessoal fala assim, você vai entrar numa empresa que cuide da sua carreira. Porque a ideia é você entrar numa empresa, passar 30 anos lá, no máximo ir para outra, no máximo, né? E se aposentar naquela empresa. E se a empresa é grande, que ela cuide da sua carreira. Isso já, não, isso já é totalmente fora de cogitação, né? Até trouxemos vários profissionais lá na BRH para falar sobre isso, até durante o ano aqui, e mais de um falou assim, é uma responsabilidade que a empresa não tem condição de fazer, porque eu não posso ter a visão da própria pessoa, até porque esta pessoa pode não continuar na empresa. Sim. Vou falar até dois diretores que me falaram, um era CEO de uma empresa da parte de treinamento, que eu não me lembro, de uma empresa grande, que ele falou assim, numa palestra lá em Alphaville, eu tenho consciência, diz ele, que eu tenho profissionais mais novos que vão durar na empresa de 2 a 3 anos. Por quê? Porque as ambições deles são diferentes, não são constantes, não são estáticas. Então o que que eu faço? Eu preciso criar um ambiente, uma maneira que durante esse período possamos fazer trocas positivas para um e para outro. E durante o tempo que ele passe aqui, ele tem uma condição de crescimento e aprendizado que ele saia depois e fala, foi muito bom o tempo que eu passei lá. Nossa, interessante a visão desse empresário, né? Ele era executivo da empresa, É, não era dono. não, então, Tanto que alguns anos depois, menos de um ano depois, ele já estava numa outra empresa, ele galgou outra função. Ele mesmo não estava lá. E eu me lembro de um diretor do McDonald's, da área de RH, que é o Marcelo Nóbrega. aí estive com ele numa das edições do Conar. Então, o Marcelo Nóbrega é uma figura, né? Ele teve num evento de final do ano que a gente fez aqui na BRH, quando ele era diretor de RH do McDonald's. Uhum. Aí hoje ele está com, acho, consultoria, não sei se ele tem, mas eu acho que ele está com uma consultoria aí, e um profissional incrível, né? E foi muito interessante na palestra, porque perguntou-se assim, o que que vocês lá no McDonald's fazem para fazer retenção dos colaboradores?
Aí ele falou assim, quem disse que eu quero? Aí o rapaz falou assim, não, eu acho que você não entendeu a minha pergunta. E ele repetiu a pergunta, ele falou, eu entendi exatamente essa pergunta. E eu vou traduzir a frase que eu quis dizer. Nós temos 30, 40, 35 mil funcionários, 4 mil funções administrativas. Aí eu não me lembro a quantidade que ele falou de líderes, de liderança. Então você começa a funilar, né? Uhum. Nós temos um nível de estrutura X aqui, não dá para subir tanto. Você vai no máximo por gerente, quantos gerentes existem, né? E quantos diretores? Aí você começa a funilar demais. A nossa política é, primeiro, que se tenha uma ótima experiência como primeiro emprego. Então a gente pega as pessoas que não têm experiência para começar. A gente treina, prepara. Por exemplo, tem aquela vaga do treinador que está lá no crachá. Então, é pior que vestibular. Eu tenho 30, 40 para 1, no mínimo, concorrendo por uma vaga. Concorrência grande. Então você acha que eu vou conseguir suprir uma necessidade de crescimento na organização suficiente para isso? Não, eu tenho que ter outras coisas para dar experiência ou dar retaguarda para esse colaborador. E eles criaram, antes da pandemia, a gente está falando de antes da pandemia, criaram programas de treinamento, capacitação. Além da capacitação técnica que eles fazem, das áreas, que eles sempre foram muito ligados nos processos, e isso era um grande diferencial do McDonald's, se você tinha o mesmo produto sempre em qualquer lugar, porque o padrão, né? Eu lembro que tem um amigo meu que eu trabalhei com qualidade há muito tempo, ele construiu para uma empresa que fazia umas tarjas para o McDonald's, eram umas tarjas assim, com as fotos e frases que falavam do procedimento. Então você tinha escolado, você olhava as fotos, você tinha todo o teu procedimento ali. Muito bem feito o processo. Então, para qualquer pessoa ter condição de fazer o procedimento inteiro. A batata no mesmo tipo de crocância, o tempo considerado, o tipo de sanduíche, como eu frito, enfim, isso o que você atendimento. falou, né? Em qualquer lugar que você vai, ele tem o mesmo padrão. não muda. O sabor é o mesmo, né? O sabor é o mesmo, o padrão do sanduíche é o mesmo, Sim. o tamanho também. Então você não vai encontrar um sanduíche desse tamanho e outro desse, né? Então é assim que ele foi constituído. Aliás, a ideia dos irmãos McDonald's lá atrás era essa, e o Ray Kroc foi, através disso, trabalhando nesse negócio. Bom, aí ele falou assim, para que eu faça essa experiência acontecer de forma interessante, se ele vai ter um tempo que ele vai vivenciar a empresa, porque eu tenho funcionários de 11, 15 anos, tenho, mas são uma minoria, não tenho tanta gente. Que esse cara que passa, eu não lembro quantos anos, X tempo comigo, que ele possa fazer um curso online antes da pandemia, de empreendedorismo, ou de auxiliar de enfermagem, de cuidador, e foi dando vários tipos de profissões ou funções que ele poderia fazer um curso, ter até o certificado e sair com alguma habilitação da empresa numa área que não tem nada a ver com o que ele fez lá. E aí eu falo para vocês, isso é de uma maneira você cuidar das pessoas. É uma visão diferenciada de crescimento, né, Paulo? Podemos dizer assim. De valorização do colaborador, né? Eu me lembro de, por exemplo, antes entre 2005, 2007 e 2008, e lá no São Bernardo, que eram unidades realmente do McDonald's, eu fui por causa de um trabalho da pós que eu estava fazendo, de planejamento que estava, e a gente foi ver questão de missão e visão, foi ver como é que é a estrutura, entrei em alguns lugares, o local do funcionário, como é que era, o cuidado com a comunicação visual, das informações que eram colocadas, aquilo que tinha de oportunidade lá dentro. E eu perguntei para os funcionários assim, para mais de um, para os subgerentes e tal, qual é a missão do McDonald's? Eles não sabiam dizer a missão, mas aí eu fiz uma outra pergunta, o que o McDonald's faz? Aí ele falava missão. Então assim, é muito interessante porque a gente fica brigando com a estrutura. E isso tem tudo a ver com a gente está falando de recrutamento e seleção de pessoas. Sim. E integrar esse colaborador ao negócio. Então esse é um trabalho que a gente faz como consultor, né? Por quê? Agora, esse trabalho com as pequenas empresas que nós temos feito, Jamília, é para a gente conseguir que as pequenas valorizem esses profissionais que estão no mercado aprendendo e que não só as grandes empresas contratem estagiários. E eu não vou contratar estagiário na minha pequena empresa porque é uma mão de obra barata. É uma mão de obra mais barata, não tenha dúvida. Mas não é isso. Tem que ir com o pensamento de dar uma oportunidade para a pessoa. E nesta oportunidade, eu posso efetivá-lo depois de um ano. Sim.
Então você tem o jovem aprendiz, o menor aprendiz também, que é um trabalho que várias instituições, como o Campus, fazem, né? Que é um trabalho maravilhoso. Eu vi o Campus também de São Bernardo, é um mundo né? Estão expandindo aqui agora. Conversei com o pessoal do Campus, estão expandindo. Então tem um trabalho, cara, assim, a gente está falando que o ano que vem é um momento de procurar, né, de achar novas possibilidades. Então, enquanto o pessoal reclama que entrou fulano e não entrou ciclano no governo e fica brigando, eu estava numa mesa de empresários essa semana e o cara começou um discurso, o empresário, que fulano está no Congresso, que a PEC, que não sei o quê. Eu falei, beleza. Eu falei para ele, você está falando de uma questão de verba que precisa de dinheiro para o ano que vem. Qualquer presidente que entrasse ia fazer alguma Sim. coisa, cada um do seu jeito, ok? Ok. Você tem algum poder sobre isso? Vai ter influência sobre isso? Não. Então, o que você tem poder e influência no teu negócio? O que você está fazendo na tua empresa para expandir, para conseguir resultado? Então, eu acho que tem que parar de fazer muito discurso E e não, para se você quiser ser ativista político e fazer as suas coisas, questão política, faz. Isso muda as coisas, isso faz com que você engaje. Eu acho ótimo isso. Mas no teu negócio, cara, você que é o protagonista. Não pode ficar Sim. esperando que a coisa aconteça. Então, mais uma vez, recrutamento e seleção. Colocar estagiário. Então, eu não vou colocar estagiário para fazer que nem como eu faço com o colaborador que eu falo e começa a trabalhar. Ou como algumas empresas que perguntam pra gente, falam assim, mas então, a gente trabalha até domingo. Eu falei, ok, os estagiários são 30 horas semanais, 6 horas no máximo de carga horária. Mas não pode pagar hora extra? Hora extra é funcionário. Mas isso é ignorância no sentido de não saber, entendeu? De não conhecer. Então o legal é da gente estar informando que existe uma lei, existe uma proteção, que é importante, e que existe uma possibilidade de você aproveitar esses alunos que estão aprendendo e podem trazer também coisas novas para a empresa. Eu vi esses dias uma matéria que saiu num telejornal, não sei se foi aqui em Santos mesmo, que o cara tem uma startup e o sócio dele foi um estagiário. Entrou como estagiário na empresa, foi crescendo, crescendo. Hoje é sócio. As oportunidades, Nesse né? tipo de empresa, em outras empresas também é muito comum. Eu lembro quando eu fazia a faculdade, em 80 acho que era 89, foi que aconteceu. Eu tinha um colega, não da minha turma, mas que era lá do grupo, né? Que a gente trouxe o irmão dele, que era executivo da antiga GC Lever, hoje Unilever. Unilever hoje. Era a divisão Procter Gamble, se não me engano. Era uma divisão de produtos lá. Na época, a GC Lever tinha comprado a Akibon. Akibon não. A Gelato. Gelato. Tinha comprado a Gelato, que eram umas coisas de sorvete e tal. E esse cara estudou aqui em Santos. Ele era executivo da empresa naquela época, estudando aqui em Santos, na faculdade que a gente fez, estava fazendo, né? E trouxemos ele para dar uma palestra e dar um mini curso para o pessoal. E foi muito interessante, porque ele começou como estagiário desse grupo. Ele estava como executivo financeiro na época do grupo. Eu estou falando de 89. Isso já era possível acontecer naquela época. Isso é muito mais possível hoje. Você tem várias pessoas que entram numa empresa e com uma velocidade maior hoje, né? Porque as Sim. startups, o cara se desenvolve mais rápido, né? Mas não dá para pular etapa, né? Falando em pular etapa, vamos dar um breve intervalo no programa. Queria agradecer você que está dando essa web audiência aqui, acompanhando, né, esse bate-papo que estamos tendo aqui com o Paulo Queija, muito importante, falando sobre empreendedorismo, agora falando também sobre a parte de estágio, recrutamento e seleção. E olha que ainda não comecei a fazer as perguntas que eu trouxe aqui para ele responder, tá? Você pode mandar as suas perguntas pelo 13988113113, o nosso canal de comunicação, de leste a oeste, de norte a sul, programa Revista Empresário, trazendo muita informação sem fake news. Vamos para um breve intervalo comercial, voltamos já já.
sou Raimundo Souza, fundador e um dos executivos da VectorMed, uma viabilizadora de negócios e geradora de riqueza na área da saúde. Nós atuamos em 3 eixos competitivos: consultoria estratégica, aceleração de negócios e mentoria qualificada. Ao longo dos últimos 25 anos, nós temos presenciado a capacidade extraordinária que as pessoas têm de produzir riquezas e gerar resultados cada vez melhores para os seus negócios. E para isso se utilizam de uma metodologia vencedora e apoio e orientação de mentores altamente qualificados. Isso é o que nós fazemos ao longo desse tempo, atuando no Brasil, fora do Brasil, em organizações grandes, médias e pequenas. Se você desejar nos conhecer mais, acesse vectormed.com.br. Nós teremos imenso prazer em interagir com você. Voltamos em ritmo de Natal. E hoje estamos aqui com o Paulo Queija falando. O tema é empreendedorismo. Empreendedorismo, inovação. Nós estamos falando aqui também, já entramos em recrutamento e seleção, sobre o primeiro emprego, estágio. E esse estágio é muito importante, né, Paulo, para as pessoas, né? Como eu comentei com você, né, que de uma entrevista que eu vi numa TV aqui em Santos, que um estagiário se tornou sócio da empresa, né? Isso realmente é comum, acontece. E não é comum, quer dizer, acontece, não é comum porque não é tanta gente assim, então é possível acontecer. E a gente tem condições hoje, porque o tempo é menor, né, no processo de você estagiar, conseguir, porque as empresas são startups, elas crescem numa velocidade muito grande. Sim. E uma das grandes dificuldades da startup não é a ideia, não é a questão do produto, às vezes do modelo de negócio, quando começa a ter mais gente. Começa a ter mais gente, a gestão de pessoas é complicada porque os que criaram são inovadores. A inovação é de produto. Começa a ter mais gente, eu tenho que organizar essas pessoas para me ajudar para que as coisas aconteçam. Às vezes a pessoa que criou, ele não tem uma visão nessa área de gestão de pessoas, de como conduzir, porque vai crescendo. Vai agregar as pessoas. Vai agregar. E a pessoa, eu que tive ideia, eu e você, a gente começou, aí a gente se dá bem ou não, a gente briga e tal, mas daqui a pouco tem 3, 4, 20, 50. Como fazer a gestão disso? Entendeu? E aí você fala de inovação. Para ter inovação tem que ter ambiente propício. Existe ambiente propício para inovação. Um ambiente com desafios, com um pouco de faísca é interessante, às vezes mas um ambiente com excesso de faísca, ele é um ambiente insalubre, vai? Sim. Palavra forte essa, não, insalubre. Mas insalubre ou com muita rusga, né? E as pessoas acabam, em vez de tendo ideias, elas começam a se afastar. Porque os relacionamentos começam a ficar ruins. Hoje em dia, depois do que aconteceu, da pandemia, de as pessoas ficarem doentes emocionalmente, elas ficam mais sensíveis a algumas coisas, porque já está fragilizada. E aí você trava. Travou, como é que você vai fazer inovação? Aí existem metodologias maravilhosas para te ajudar. Mas metodologia pressupõe pessoas que estejam dispostas a contribuir. A engajar. Porque aí surge inovação. Quando a gente fala de estagiário, recrutamento e seleção, você está inserindo pessoas no ambiente. E aí eu fui outra vez um empresário que ele falou assim, eu quero que a minha empresa, estou construindo uma cultura da organização que seja assim dessa forma, estou escrevendo. Falei assim, você pode escrever o que você quiser. Não vai dar certo. Não, você escreve. Agora, se o que você escreveu vai acontecer, são as atitudes que vão demonstrar, não é o que você escreveu. Então, cuidado com esse negócio que você achou que você escreveu, colocou na parede, a coisa vai funcionar dessa forma. A gente vê muito disso, né? Eu já fui em algumas empresas que tá lá, tal, aí você dá uma lida e fala, isso não vai dar certo. Não bate com o que você vê. Não bate com o que está no mercado. Não, o que está acontecendo ali, né? Você começa a ver, né, cultura de colaboração, os caras não olham um na cara do outro. Você fala, como é que colabora? Não existe isso. Então, eu preciso trabalhar a colaboração. Só que isso tem que partir de mim. Para que eu mostre exemplo e as pessoas se inspirem de alguma forma. Eu não preciso ser mas eu posso ser alguém que demonstre o comportamento e eu multiplico isso para com as pessoas. E aí fica mais fácil eu desenvolver um ambiente dessa forma.
Então tem que ter pessoas-chave. Então isso vai crescendo, o número de pessoas. E aí eu ponho pessoas-chave em cada lugar, que são preparadas, que estão alinhadas com aquilo que eu penso, com aquilo que eu quero. Você falando nisso, me veio à mente agora uma pessoa que já não está mais aqui entre nós, o Dr. Edson Godoy, que foi o fundador da Mil. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, de conversar com ele. E nas entrevistas até que ele concedia, né, tanto para rádio, jornal, televisão, as revistas, né, ele estava lá com o crachá dele, com training. A pessoa falava, mas o senhor não é médico? Ele falou, sou médico de formação e training por opção. E ele era uma coisa interessante que ele chegava, Paulo, ele começava a conversar com você, ele fazia leitura. Aí, depois do bate-papo, ele falava assim, quero que você venha trabalhar comigo, eu vou te contratar. Né? Eu lembro que uma pessoa chegou e falou, mas, doutor Edson, o senhor vai me contratar por quê? Não, porque eu acredito em você, você assim, tem as virtudes, né? Tem aquele conceito que a minha empresa precisa, Aí as virtudes. São os valores. os valores. Ele falou, eu vou te contratar. E não adianta você escrever valores que na prática não acontece. Isso. Então, quando você faz um negócio lindo, bonito de ver, da internet, né? Você coloca onde você quiser. As pessoas trabalham na empresa e falam, isso é balela. Aí você começa a ter rotatividade de pessoas muito grande, Turnover, que a gente né? chama turnover em gestão de pessoas, que é muito grande, e aí você não entende por quê. Aí você entra em negação, fala, não, isso não é verdade. Então você faz medição. Ó, tá aqui, ó, é alto. Até para a área. Então, e tem áreas que tem empresas que não têm rotatividade alta, mesmo sendo um comum naquela área. Por quê? É a forma que a gestão da empresa acontece, com foco na valorização, no desenvolvimento de pessoas. Então, isso é um outro aspecto que a gente tem que considerar, que a gente só tem resultado na empresa por causa das pessoas. Você falou de resultado por causa das pessoas. O Dr. Edson, voltando, né? Ele falava muito assim, estou te contratando porque você vai trazer rendimento. Você vai trabalhar e minha empresa vai se rentabilizar com o seu trabalho. Sim. Por isso que eu quero te contratar. Ele tinha uma visão, era aquela pessoa assim fora do eixo, né, que nós comentamos, né? Ele olhava, começava a conversar, então ele tinha uma visão de raio-x, naquele bate-papo com a pessoa, ele já identificava que a pessoa se alinhava com o propósito da empresa e trazia a pessoa. Falava, não, eu vou te contratar. Pagava muito bem a pessoa, mas ele sabia que aquele investimento que ele estava fazendo, porque quando você investe, você vai. E remuneração é um dos pontos importantes. A gente precisa pensar na remuneração, que é outra coisa que você fala assim, eu quero contratar, eu vou contratar estagiário que é mais barato. Aí eu falo assim, olha, ele é mais barato mesmo, não tem custos outros. Então cuidado quanto você vai pagar, porque se você pagar muito pouco, imagina você que incentivo você tem até certo ponto, mas a pessoa vai aprender. Tudo bem, eu concordo que vai aprender, mas é uma relação de troca também. Sim. Então cuidado com essa troca, o quanto você vai oferecer, né? Levando em consideração a região ou fora. Senão você não consegue reter o mínimo possível essa pessoa por questão financeira, porque ela precisa desse dinheiro. Sim. E aí ela não fica. E ela gostaria de ficar, mas não consegue. Então eu tenho que fazer com que o meu negócio, aí voltamos ao empreendedorismo, tenha condição de rentabilizar as coisas. De fazer com que a empresa se desenvolva e cresça. E o tema que você falou no começo de inovação, e às vezes as pessoas acham que inovação é uma coisa de inventar produtos, né? Isso é o ápice da inovação, que às vezes você inventa uma coisa que não funciona. Inovação, ela só é considerada inovação dentro do Oslo, do manual Oslo, que é quando ela dá resultado efetivo para negócios. Então, se ela não dá resultado efetivo para o negócio, ela não é uma inovação. Sim, Ela é uma ideia criativa, talvez. E o resultado pode ser uma inovação de estrutura da organização, de gestão de pessoas, de controle financeiro, de desenvolvimento de um produto, de nova marca. Então, você tem tipos de inovações diferentes. E você tem uma inovação incremental, que é bem sutil, ou aquelas que são radicais.
que é uma coisa diferente que entra no mercado e ela dá um boom. Então, se você for verificar as ideias que aconteceram, o exemplo do que se fala a estratégia do Oceano Azul, que é você pensar que eu tenho que olhar para o mercado, e o mercado ele é um oceano. E quando o autor fala que existe o Oceano Vermelho e o Azul, ele diz que o Oceano Vermelho é aquele que está com muita gente caçando. Muito, né, tubarão caçando naquele Seria lugar. aquilo assim, porque eu vi ali no centro da cidade que tem um cara montou uma loja, tá alguma coisa, está dando certo. Vamos montar uma também. Aí todo mundo monta loja naquele espaço para atingir. Quando chega um número, que é aquele oceano que estava meio azul, que estava limpo, e tinha gente ou tinha peixinho para você comer, fica cheio de tubarão. Né? A estratégia do Oceano Azul diz o seguinte: às vezes eu tenho um público interessante, mas eu estou no lugar errado. Eu estou pensando numa busca de um mercado errado. Com essa condição que nós tivemos na pandemia, muita gente foi obrigada a partir para o digital. Sim. E muita tecnologia foi desenvolvida nesse período para dar um up, né, no digital. Seja na questão do e-commerce, que é a venda de produtos, seja na questão de uso de ferramentas de comunicação, que esse era um grande gargalo. Ainda é, mas muito menor. Sim. Então, as ferramentas de comunicação, de reuniões, de papos, ficaram mais simples. Inclusive, essa que a gente tem aqui no celular, que é o WhatsApp, que agora ele potencializou. O Skype hoje você faz reuniões com 100 pessoas. Sim. Ele divulgou há pouco tempo. Então, o Skype está muito leque. atrás, né? Se você for ver ainda. Porque o Skype teria muita... Quando foi inventado, quando foi trazido, ele era uma ferramenta um pouco diferenciada de outras que não funcionavam muito bem. E o tempo que o Skype teve para achar uma condição melhor, ele perdeu para outras ferramentas que surgiram. Então, vou falar outro exemplo antigo. Na parte de software, na parte de... A gente hoje faz planilha em que programa? No Excel? No Excel. A gente escreve textos aonde? Word. Então, no final da década de 80, nós tínhamos a Lotus. A Lotus era uma empresa de desenvolvimento de software. Ela desenvolveu o Lotus 123, não existia o Excel. Ela foi que trouxe a planilha para um software. Existia... Como é que era o nome que era o Word hoje? Eu lembro que quando eu comecei a fazer a parte de computação, que a gente falava, né? Uhum. Era o COBOL, linguagem Não, COBOL. mas era linguagem. Mas quando surgiram aqueles softwares mais amigáveis, antes de surgir o Office, por exemplo, a Lotus trouxe um editor de texto, que eu estou querendo lembrar o nome, que eu não me lembro o nome agora, que depois veio o MS Word pela Microsoft, mas antes era, não sei se era o Word Perfect, mas tinha um outro nome. A Word Perfect eu acho que era de uma outra empresa. Enfim, os precursores foram os produtos da Lotus. A Lotus desenvolveu. Eu aprendi planilha no Lotus 1, 2, 3, que era um Excel hoje, né? Era o que tinha no mercado. Era. Né? E aí a Microsoft entrou. O Lotus estava tão assim, achando que estava tão bem, que não desenvolveu tanto produto. Aí entrou o Excel. O Excel trabalhou a distribuição, foi na IBM, foi fazendo a questão de distribuição do produto, começou a desenvolver, e aí aconteceu isso. Ultrapassou. Aí você fala, Lotus o quê? É isso. Ninguém sabe o que é sabe. isso hoje. Então, quando a gente leva em consideração que uma inovação ela pode ser muito forte e ter um resultado inicial, não quer dizer que ela permaneça. O próprio Zoom não era a principal ferramenta de comunicação e virou uma das principais ferramentas. E aí o que aconteceu, na minha visão? O Google Meet e outros mais tiveram que correr atrás. Sendo que o Zoom só tem o Zoom. Só tem o Zoom. O Google Meet é da Gmail, caramba, é da Google. Né? Interessante isso. É uma plataforma mais... Ok? Falando em plataforma, Para. o tempo está passando, agradecendo a sua audiência, a web audiência, vocês estão mandando perguntas aqui, então um bate-papo muito legal mesmo e o tempo vai passando. Vamos para mais um breve intervalo comercial do programa Revista Empresários Entrevista e a gente volta já já. Não sai daí!
Olá, meu nome é Lorena Gigli, eu sou médica do trabalho e sócia da Conami. A Conami é uma empresa de medicina ocupacional que há 35 anos vem contribuindo com as empresas na redução da taxa de absenteísmo, aumento da produtividade, diminuição das doenças ocupacionais e custos associados como multas, acidentes e encargos trabalhistas. Apresentamos soluções personalizadas para a sua empresa. Levamos inovação e possuímos uma assessoria completa em medicina ocupacional, laboratório de análises clínicas, diagnóstico por imagem e outros serviços complementares. Entre em contato conosco e veja o que mais podemos fazer para ajudar a saúde dos seus colaboradores. Você sabe o que é a LGPD e por que sua clínica precisa se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados? Pois é, clínicas médicas, a área da saúde em geral, possuem tratamentos de dados pessoais sensíveis dos seus pacientes. Isso é a lei que determina. Você precisa se adequar para evitar multas altíssimas, de 2% do seu faturamento até 50 milhões de reais, multas diárias que podem impactar no financeiro da sua empresa. Para evitar isso, nós fazemos toda uma adequação à legislação para evitar todo esse transtorno que você pode ter com fiscalizações e com indenizações até de danos morais quando houver um vazamento de dados na sua empresa para os seus pacientes. Então, dessa forma, a adequação não é uma opção, e sim uma obrigação. Eu sou Flávia de Castro, advogada há mais de 20 anos, e estou aqui na Plena Gestão Saúde, juntamente com um time de profissionais da área financeira, RH, de seguros, para dar à sua clínica a estabilidade que você necessita. Voltamos, foi rapidinho. Rapidinho, estamos em ritmo de Natal. Então, hoje recebendo aqui Paulo Queijo, estamos com um bate-papo muito interessante. Gestão de pessoas, estamos falando também sobre sobre o primeiro emprego, a parte de estágio, a visão que o empresário, o empreendedor tem que ter, as oportunidades, né, que ele, quando ele abre o estágio, né, a oportunidade que ele vai estar proporcionando tanto para o estagiário quanto para o crescimento da sua empresa também, né? Paulo, estava falando sobre planilhas, né? Vamos dar sequência, depois eu tenho uma pergunta para fazer para você já. Então, não, então a gente falou do software, né? Que Isso. falar a questão da inovação. Então, às vezes, a gente fica achando que tem que fazer uma inovação como essa, né? Então, as pequenas inovações vão acontecer na empresa com o auxílio e não é nem com auxílio, através das pessoas mesmo. Então, eu posso ter processo porque eu sou o dono de inovativos, mas eu posso ter equipe que fala isso. Então, Sim. eu tenho um processo, a gente tem lá processo de recrutamento e seleção, porque a gente trabalha com isso. Então, às vezes o colaborador fala assim, eu tenho uma sugestão, eu quero fazer isso aqui. Então, qual é a sugestão? Vai impactar o como Está isso? preparado para ouvir também, né? Você tem que ouvir. E assim, tem que estar preparado para erro, porque inovação pressupõe erro. E se eu não tinha espaço para o erro, eu não tenho inovação, né? Com certeza. Agora, é importante assim, eu não vou ser inconsequente em deixar o espaço aberto para o erro em erros que sejam absurdos, que vão dar prejuízos enormes. Então, eu posso fazer protótipos, ou seja, faço experimentações em ambientes mais seguros, porque aquilo pode ter um impacto muito grande se der errado, Sim. ok? Isso como negócio, né? A gente vai montar um negócio, hoje as startups surgiram por ideias de profissionais, de pessoas que tinham ideias práticas para fazer, e ao invés de fazer um plano de negócio que demoraria muito tempo, e o custo desse tempo seria muito maior do que eu experimentar o negócio, porque sou eu e você aqui, a gente junta, faz um software, ou faz uma ideia, monta e começa a aplicar, o que eu vou gastar? O meu trabalho, o nosso tempo, a gente está disposto a fazer isso? Eu começo a fazer umas coisas, eu faço um planejamento mais simples. Por isso que surgiu o tal do Canvas, modelo de negócio e tal. São formas de você planejar de uma maneira mais direta, vendo números também, mas sem fazer previsões absurdas, que você também não tem essas informações. Hoje o mercado muda com muita intensidade. Então você faz a questão do piloto. Faz o teste, verifica, deu certo. Eu passo para o passo seguinte e vou passando para os passos seguintes. O que acontece nessas empresas é que ele faz o protótipo, tem essa ideia, de repente dá um boom. Ele não está preparado para isso. E aí, o que acontece? A empresa começa a crescer, o faturamento começa a crescer, e vem os investidores, os anjos,
que têm know-how, entram com investimento e às vezes aportam também não só o investimento, mas algum profissional que ajude na questão da gestão do negócio, para que o negócio não sucumba com uma ideia ótima. Sim. Falando nisso, tem uma pergunta aqui do Antônio Carlos de Bauru. Ele manda a seguinte pergunta para você. Muitos empreendedores começam com uma ideia brilhante, mas não têm persistência necessária para transformá-la em um negócio de sucesso. Então, e a gente tem que separar persistência com teimosia. Parte do que a gente está falando aqui. Tem dois comportamentos empreendedores que conversam aí, que é persistência e correr risco calculado. São comportamentos que ele tem como pré-requisito planejamento e monitoramento. Então, são três comportamentos que conversam muito. Se eu vou persistir numa ideia, mas eu não planejo, não verifico, não vejo se a coisa está funcionando, ou se do jeito que eu estou fazendo não funciona, eu vou mudar a forma, e eu vejo que aí eu começo a ter um pouco mais de resultado, ou vou em direção àquilo que eu quero, eu vou ser muito teimoso, porque eu vou fazer uma coisa que não dá resultado, que não acontece nada, não meço nada, e aí eu quebro, né? Eu quebro financeiramente. Né? No Brasil, as pequenas empresas não quebram, elas fecham, elas param de funcionar. Mas no final das contas, aquelas que pararam de funcionar é porque os donos acabaram tendo prejuízo financeiro e quebraram, entre aspas. Né? Aí lidaram com aquela dívida para poder depois estancar o dinheiro que acabou indo embora. Então, cuidado com a questão da persistência, mas a persistência é importante, desde que eu tenha propósito, que eu planeje, e aí que eu tenha tempo para fazer as coisas. Então eu crie metas e tempo para que isso aconteça. Para que a gente possa fazer as projeções, inclusive financeiras, para dizer o seguinte, qual é o faturamento que eu tenho que ter, qual é o volume de vendas ou de serviço ou de produto, o quanto eu tenho de margem para isso, qual é o custo que eu vou ter para que isso aconteça, né? E o lucro que eu pretendo ter. Em quanto tempo eu quero esse lucro? Isso que você está falando tem aquele nome, planejamento estratégico de tudo ou não? Planejamento estratégico com planejamento financeiro, sim. Uhum. Esse é a estratégia financeira. Né? Palavras, né? Planejamento estratégico é planejar a questão de médio a longo prazo. Estratégia é diferente. Sim. Estratégia são ações para que eu ponha em prática aquilo que eu planejei. Tá? E onde que entra o marketing nessa? Então. Vamos conversando, vai... Fazer a pergunta que eu fiz da outra vez. Tem tempo? Não, Tem então, tempo, é porque tem. o marketing, o que ele considera? O marketing é muito amplo. Então, no planejamento estratégico, existe a visão de marketing. Quando você fala de mercado, quando você fala de abrangência, quando a gente falou do Oceano Azul, você vê qual é esse mercado. Quem são esses clientes? São pessoas físicas. Eu vou do meu negócio atingir pessoas físicas, é o B2C, né? Ou eu vou trabalhar com outras empresas, é o B2B, que é business to business, business to consumer, né? Então, assim, essas são as palavrinhas que tem aí. Quando eu trabalho com tipos de clientes diferentes, eu tenho estratégias diferentes. Isso é pensamento em marketing. Primeiro eu faço o planejamento para eu pensar que estratégia que eu vou usar para chegar nesse cliente. Qual é a carinha desse cliente? Como é que ele funciona? Ser empresa, que tamanho é? Que segmento ele atua? Hoje a gente usa muito a expressão ainda em marketing, que dor ele tem que eu vou ajudar ele a... É traçar o perfil do consumidor ou daquela pessoa que possivelmente você quer atingir. O isso. target, né? Isso. Essas palavras lindas em marketing que você pode usar. Mas o mais importante é saber direcionar. A pior coisa que existe é o empresário, o empreendedor que monta o seu negócio e fala assim, para quem que você vende? Para todo mundo. Nem a Coca-Cola vende para todo mundo. Eles sabem muito bem qual é o público-alvo deles. Então você tem que ter muito cuidado que todo mundo é ninguém. Você citou a Coca-Cola aí, né? Para quem ela quer vender, né? Desde a carreata de Natal, que as crianças vão lá ver o Papai Noel, Coca-Cola já coloca, né? O top of heart no coração, né, da criança, né? Para que ela vai... E isso é para tornar a marca perene. Eu atingo as crianças, para as crianças virarem adultos que continuam consumindo. Isso. Mas eu tenho estratégias específicas para aqueles públicos, são os públicos que eu tenho como alvo para a venda. Sim. E aí tem outros consumidores. Então quando eu vendo, quando eu tenho isso claro, e eu tenho que ter claro porque eu tenho que entender quem é o meu cliente. Então vamos lá.
eu tenho uma estrutura, falando desde o começo, né? Inovação e estratégia para 2023. Eu preciso saber para quem eu vou vender. Preciso saber quem é que eu vou colocar dentro do meu negócio para que eu tenha uma estrutura boa para que eu atenda esse mercado. Então, agora pensando em quem eu vou vender, eu vou saber se eu vou vender isso fisicamente, próximo, vou vender isso pela internet. Estava conversando com as empresas essa semana. Aí é um grupo é uma rede, né? Uma rede de várias empresas. E aí o marketing estava falando de forma espetacular, o assessor de marketing falando da equipe lá, falando assim, nós temos traz estratégias, uma estratégia de WhatsApp, que não é uma estratégia de e-commerce. São coisas diferentes. Diferente. E eu achei muito bom ele deixar isso claro. E no WhatsApp, o quanto você precisa atender o teu cliente, que não é o atendimento do balcão. Eu não posso pegar, se eu quero ter um atendimento de WhatsApp, que é a venda online, né, mas de uma ferramenta específica, que é quase uma ferramenta de balcão digital, Sim. né, porque é na hora, ele quer ser atendido naquela hora, ele não vai mandar uma mensagem para depois. Ele tem que ser atendido naquela hora, você não faz tem a esse venda. tempo, né? Não tem esse É tempo. como se ele tivesse chegado no balcão. Isso. Ele fica esperando você ser atendido. O que acontece? Você demorou? Ele vai entrar no outro WhatsApp de outra empresa e vai comprar dessa empresa. Sim. Quando você fala boa tarde, se ele te responder, ele vai falar boa tarde, não preciso mais de você. No normal, ele não vai te responder mais. Né? Então, essa é a diferença. Eu tenho que ter uma coisa sensacional que ele colocou, que é uma coisa que a gente trabalha com o pessoal. Eu não vou pegar o meu equipe de balcão e vou trazer ela para o WhatsApp, a não ser que eu esteja com deficiência de atendimento no balcão. Quase não estou tendo pouco cliente. Mas mesmo assim, o atendente de balcão não necessariamente está preparado para atender o WhatsApp. E tem todo um treinamento, toda não sei se eu vou usar a palavra certa, uma logística para a pessoa entender que o trabalho que ela vai fazer na venda pelo WhatsApp não é o bate-papo que ele está com os amigos, né? É diferente. Diferente. Até porque você está frente a frente, a gente fala muita coisa e aí você dá um toque e faz a venda. No WhatsApp, você tem que ter cuidado com a energia que você coloca lá, que senão você perde muito tempo e perde o cliente. De repente fica mudo o teu WhatsApp do cliente, né? Então tem que ter cuidado. E se eu vou falar por voz, se eu vou falar por coisa... Aí uma das empresas falou assim, eu tive ontem uma situação de uma pessoa da minha área de vendas que atendeu e vendeu produto que normalmente o pessoal vai lá para comprar, tirando foto, mostrando, tem vários tipos, e vendeu uma leva para o cliente que comprou na área de construção civil, tipo piso. Uhum. Cara, foi sensacional. Então, ele vendeu pelo WhatsApp. Okay? Então, coisas como você fala assim, dá para ver? É claro que dá. Depende do cliente, depende de como você atende, de que forma você demonstra. Né? Porque a cor do que você tira a foto aqui do teu celular não é a mesma que vai para lá. Que vai sair isso aí. Vender tinta por aí, isso tem que ter um cuidado, porque o cliente pode ficar super insatisfeito. Insatisfeito. Né? Eu sei porque lá em casa aconteceu isso, a minha irmã tirando foto de tintas para minha sobrinha que está fora, para conversar. Eu falei, não adianta, a cor que você está tirando aqui para que está chegando lá é diferente. Ou ela pega pelo catálogo, que é mesmo assim, o catálogo digital é uma coisa e a tinta é outra. É outra. E quando ela chegou, foi assim. Ela olhou e falou assim, era diferente. Deu caca. Não, assim, não necessariamente deu, mas ela achou que era diferente e que seria melhor. Seria melhor. Com aquela cor que ela viu, entendeu? E lembrando que os estudos da neurociência já demonstram que, falando de cor, a mesma cor que nós estamos olhando ali, para você é uma e para mim é outra. Sim. Mesmo tendo o mesmo nome. Então, a percepção da cor é diferente. Isso é marketing. Sim. Ok? Então, que marketing é muita coisa. Então, quando a gente fala de estratégia de marketing, pessoal, quando a gente está falando de mercado, vai inovar, vai mudar, a gente tem inovações na área de marketing. Então, da forma de você atingir o teu cliente. Então, quando você faz isso, você amplia a força de vendas sem sair da loja. Sem sair do teu negócio. Você vende mais estando dentro do teu negócio. Porque você usa uma ferramenta de venda de WhatsApp, por exemplo. Legal. Por exemplo. Né? Por exemplo, agora eu vou dar um exemplo para vocês, agradecendo a web audiência, vocês estão mandando as perguntas aqui pelo nosso canal de comunicação 13988113113. Muito obrigado pela web audiência. Vamos para mais um breve intervalo comercial e voltamos já com o programa Revista Empresários Entrevista. Hoje recebendo aqui Paulo Queija.
a gente tinha era ter um espaço assim, humanizado, um espaço que o paciente chegasse e tivesse o conforto como se ele estivesse na casa dele. Então a intenção era trazer mesmo, tirar aquela coisa de consultório, né, odontológico. Ninguém gosta de fazer um tratamento odontológico, todo mundo foge. Então a gente queria deixar o paciente bem à vontade, a partir desde que ele põe os pés na sala de espera até o seu atendimento. Então a ideia, né, do projeto foi essa, deixar um ambiente agradável para que o paciente se sentisse bem, como se estivesse mesmo no conforto da sua casa. Eu falo que as pessoas que usam Invisalign são pessoas, elas chegam no consultório mais tranquilas, né? Elas são, porque realmente elas têm, por conta da previsibilidade, elas sabem quando vai acabar o tratamento e como vai ficar, né? Então ela tem esse controle aí de saber, né, até onde vai o tratamento dela. A revista Empresários, no formato digital, está presente em mais de 30 países, destacando o que há de mais importante no mundo empresarial. Voltamos em ritmo de Natal. Gostaria de primeiro agradecer o Paulo Queija pela sua presença, que passou rápido o programa. Desejar a você, seus familiares, seus colaboradores, um Feliz Natal, um ano novo com muita paz, saúde, prosperidade. Agradecer mais uma vez de você ter aceitado o convite, estar vindo aqui, abrilhantar o nosso programa. E acho que o pessoal gostou, viu? Os web telespectadores acho que gostou muito da forma que você aborda os temas, vai e volta e pega lá. Acho que é muito importante isso. Revista Empresários trazendo pessoas que realmente venham colaborar com o crescimento da sua empresa, do seu dia a dia também. Paulo, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço o convite, duplo convite de estar aqui com você. E a mensagem que eu queria deixar para o pessoal é assim, como você colocou no começo do ano que vem, então assim, primeiro, é importante que a gente tenha uma visão otimista sempre, né? Não ficar se iludindo, mas que tenha uma visão otimista, que a gente tenha uma visão proativa, porque o resultado que a gente vai ter em qualquer coisa na vida vai depender da gente, inclusive daquilo que a gente faz e daquilo que a gente não faz, e consequência disso é sempre nós. Então, eu desejo sorte a cada um de nós, e para mim sorte significa a capacidade de enxergar as oportunidades e agir sobre elas usando o nosso discernimento. Obrigado. Obrigado, Jane. Muito obrigado. Semana que vem voltamos com o programa Revista Empresários Entrevista em ritmo de ano novo, tá? Muito obrigado pela sua atenção, pela web audiência e tem uma mensagem para vocês.